42 minutinhos, estamos de volta com a nossa rede tropical de notícias e com um novo aumento de 7,6% anunciado no início da semana pela Petrobras, o preço da gasolina comum passou de R$ 5,00 e chegou a R$ 5,19 nas bombas de postos de combustíveis de Natal desde sexta-feira, dia 22. Estabelecimentos da zona sul da capital estão vendendo a gasolina aditivada por R$ 5,25, em alguns casos o litro já passa de R$ 5,40, enfim. O que a tributação estadual tem a ver com isso, Essa é a pergunta que não quer calar. E sobre esse assunto a gente conversa agora por telefone com o secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo à nossa rede. Bom dia, Margot. Bom dia, Franklin, Rodrigo, ouvintes da CBN. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, secretário. O que a tributação estadual tem a ver com isso? A influência é grande, é nenhuma? Explica pra gente essa matemática direitinho. Vamos lá, Margot. É preciso a gente fazer uma análise da composição de preço dos combustíveis, São duas questões que sempre que, após a Petrobras adotar essa política de preços dinâmica, desde o governo Temer, sempre que há um aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras, sempre surgem aqui no Estado indagações sobre a questão do peso dos tributos nesse aumento, Primeiro, aqui fazer uma declaração bem clara, de que não há diferenciação entre o ICMS, que é o imposto de competência dos estados, o imposto que incide sobre o preço dos combustíveis é o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Não há diferença no ICMS cobrado aqui no estado para os estados vizinhos aos nossos aqui, nem a Paraíba, nem o Ceará, nem a Bahia, nem Pernambuco. Então, o mesmo ICMS cobrado aqui é cobrado nesses outros estados. Em cima desse preço dos combustíveis, em cima do valor dos combustíveis, também incidem impostos federais. Então, a tributação sobre os combustíveis é uma tributação alta, Eu estou falando aqui com relação à gasolina, por exemplo, a gente está falando de 29% de ICMS, tá? Então a tributação é alta sobre os combustíveis, mas não é o tributo que está causando esse aumento dos combustíveis. Esses aumentos sucessivos dos combustíveis, ele está relacionado a essa política de preço que a Petrobras adotou a partir do governo Temer, seguindo o mercado internacional, certo? Que gera essa instabilidade no preço desses combustíveis. A última variação que houve na alíquota do ICMS dos combustíveis foi ainda em 2015, num pacote que o governo Robson adotou de aumento de alíquotas em diversos setores. Então, o último aumento de alíquota de ICMS dos combustíveis que foi feito aqui no estado foi em 2015. Aí você me pergunta, como é que então é feita essa tributação sobre os combustíveis utilizados pela população? Os estados fazem pesquisas mercadológicas, quinzenalmente, através da ANP, e o preço médio é utilizado para a cobrança do imposto. Então, Margot, eu posso garantir aqui a seus ouvintes do seu programa que não há nenhuma relação entre a tributação dos combustíveis e esses aumentos sucessivos. Não houve, nos últimos anos, nenhum aumento de tributo que justifique esses aumentos que a população vem sofrendo tanto com esses aumentos dos combustíveis na bomba, nos postos de combustíveis, Margot. A referência aí ao ICMS, que de acordo com o senhor falou, ele é praticamente o mesmo, ou é o mesmo, cobrado pelos estados. Se houvesse possibilidade, o Estado poderia reduzir essa carga. É sabido que, pelo que o senhor disse, são os tributos federais que acabam contribuindo para onerar mais ainda o preço do combustível a partir da saída dele da Petrobras, da distribuidora. De acordo com o que foi feito, por exemplo, com o QAV, haveria possibilidade do Estado diminuir alguma coisa incidente do ICMS, não? Olha,
Isso teria que ser uma discussão dentro do Conselho Fazendário, o CONFAZ, né, para você fazer qualquer benefício fiscal de ICMS, ele precisa ser aprovado à unanimidade no Conselho, no CONFAZ, né, que é o Conselho Fazendário, que reúne todos os secretários de Fazenda do país e um representante do governo federal. Seria possível fazer essa redução, agora, do ponto de vista técnico, com a aprovação desses, por unanimidade, nesse conselho. A questão é que o tributo, o ICMS, ele é a base de sustentação financeira dos estados. É o tributo que contribui com a maior parte da arrecadação dos estados. E a tributação dos combustíveis, ela é uma base, assim, para você ter uma ideia, a Petrobras é o maior contribuinte de ICMS aqui do Rio Grande do Norte, tá? E isso é uma característica quase que comum a todos os estados do país. Então, qualquer mexida na tributação dos combustíveis, ela teria um impacto muito negativo nas finanças dos estados. Eu acho que essa discussão, ela é cabível. Eu acho que é um modelo tributário que precisa ser discutido, mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, era uma discussão para se fazer dentro de uma proposta de reforma tributária, para você mudar toda a matriz tributária do país e aí sim você fazer uma discussão da redução da tributação em toda a cadeia energética, que os combustíveis estão dentro dessa cadeia. Então era uma discussão muito plausível que o país, inclusive, precisa fazer, mas dentro de uma possível reforma tributária, que é o que a gente espera que aconteça nesse ano de 2021 no Congresso Nacional. Secretário, porque eu acho que eu era criança quando se ouvia falar de uma possibilidade, uma necessidade, né, possibilidade de uma reforma tributária neste país. Nós continuamos tendo dificuldades aqui no que diz respeito também ao descaminho, né, ao contrabando. Pegaram uma carreta agora em Mossoró. Como é que está essa situação? Acho que a liderança ainda é absoluta do cigarro, secretário? A gente, desde que assumimos a gestão aqui da Secretaria, por convite da governadora Fátima Bezerra, nós intensificamos a fiscalização de mercadorias em trânsito, né? A gente é uma das nossas principais atividades e temos feito vários trabalhos, inclusive com parceria com outros órgãos. Nesse caso específico desse trabalho de fiscalização de combustíveis, que ocasionou essa apreensão na sexta-feira de uma carreta com 35 mil litros de álcool, um trabalho em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que é fundamental para a gente fazer essas abordagens, e a gente abordou essa carreta com indícios comprovados de que o caminhoneiro estava usando pela segunda vez essa nota, que é uma prática de sonegação fiscal, e foi feita essa abordagem. Temos feito também trabalho com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, combatendo a sonegação, como você disse, o descaminho de cigarros e outras mercadorias, para que a gente tenha um ambiente de competição, né? A competição entre os contribuintes seja num ambiente com menos presença de sonegação fiscal, que acaba trazendo uma distorção muito grande, quase que levando os contribuintes a serem obrigados a sonegar para poder competir. Então, esse trabalho da fiscalização, além do papel principal nosso, que é arrecadar tributos para prover o Estado de recursos para manutenção das políticas públicas, a gente também tem esse papel regulador de combate à sonegação para que os contribuintes possam competir num ambiente mais saudável. Tá, então pegando carona nesse assunto, como é que estão as estratégias do governo via Secretaria de Tributação para fortalecer mais essa educação fiscal, né, essa educação tributária no Potiguar? Margot, a gente também no início da nossa gestão, a gente implantou a campanha Nota Potiguar, né, que é uma campanha de educação fiscal, né, onde a gente estimula os contribuintes a pedirem os documentos fiscais em todas as suas aquisições aqui no comércio local, e para isso a gente dá prêmios em troca, né? A gente dá desconto no IPVA, a gente concede vários prêmios, sorteios mensais,
Então, a educação fiscal é o grande caminho para que as pessoas exijam... Vouchers turísticos fiscal também, né? Parece que a Secretaria de Turismo também entrou nessa onda aí. Isso, agora no final do ano, naquele período ali que a gente estava iniciando a retomada das atividades turísticas, nós fizemos uma parceria com o setor turístico, vamos voltar agora em março, né, passada a autoestação, a gente vai iniciar novamente essa campanha para que estimular cada vez mais as pessoas peçam suas notas fiscais e a gente reduza a sonegação fiscal e faça chegar mais recursos para o Estado e também tornar esse ambiente de competitividade mais sadio, mais saudável para quem quer empreender aqui no Estado. Secretário, o Estado está disposto a aderir a esse novo, né, plano. Antes se falava em recuperação fiscal, agora é de equilíbrio fiscal. Não sei se tem muita diferença entre uma coisa e outra. E isso está a depender do que e quais seriam, no caso, os benefícios advindos dessa situação. Olha, esse é um pleito que a gente apresentou à Secretaria do Tesouro Nacional desde o início do governo. A gente precisava de um plano de recuperação fiscal que atendesse às características de estados como o Rio Grande do Norte, né? A gente tinha lá o regime de recuperação fiscal que foi feito quase que especificamente para o estado do Rio e finalmente no final do ano passado foi aprovado o chamado Plano de Equilíbrio Fiscal, que foi elaborado pela equipe do anterior secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Tá? E a gente, de fato, nós estamos trabalhando para aderir a esse plano, nós estamos aguardando a regulamentação desse plano pelo governo federal, que a gente imagina que aconteça até março, tá? E estamos fazendo aqui o estudo do plano para escolher quais as medidas nós vamos adotar. Algumas delas nós já fizemos, são medidas de entrada, né? São requisitos básicos de entrada no plano. Um deles seria a reforma da Previdência, nós já aprovamos no ano passado, então essa é uma das medidas que nós vamos colocar como medidas de entrada ao plano e as demais nós estamos escolhendo junto com a equipe econômica, os demais secretários, secretária de administração, secretário de planejamento, vamos apresentar à governadora e no tempo certo vamos fazer a divulgação de quais serão essas medidas que serão tomadas pelo governo do estado para adequação a esse plano que pode fazer chegar, Margot, Rodrigo e Franklin, até 1,2 bilhão aos cofres do Estado. Então, é uma medida fundamental para a gente seguir naquele plano de pagamento dos salários atrasados e também para a gente retomar a nossa capacidade de investimento aqui no Estado, principalmente visando obras de infraestrutura. Então, esse plano é fundamental, tanto para o reequilíbrio das contas do Estado do Rio Grande do Norte, como também para possíveis novos investimentos em infraestrutura aqui no Estado. Em relação a essa crise provocada pela pandemia, secretário, que novos empreendedores começam a surgir, pipocar, né, principalmente nas redes sociais, vocês já pensaram em alguma estratégia, em algum diferencial para que esses empreendedores continuem investindo nesses empreendimentos com uma carga tributária bem menor, bem mais justa, né, para os pequenos e médios? Isso. A gente percebeu essa tendência quase que mundial, né, da migração de vários negócios para a gente chama as mídias sociais, né? E o que a gente precisa fazer, Margot, nesse primeiro momento, é uma grande campanha de regularização, para que as pessoas se formalizem. Acho que a livre iniciativa, o empreendedorismo deve ser estimulado, a gente precisa de uma sociedade empreendedora, mas a gente precisa também de condições de concorrência, aquilo que eu estava falando anteriormente, igualitárias. Então, a gente precisa que essas pessoas se regularizem. Hoje existe uma ferramenta que é muito rápida e muito pouco onerosa para quem está iniciando empreendimentos dessa forma, que é o MEI, né, o microempreendedor individual. Você se regulariza, você tem um CNPJ, um CPF, e você pode estar regularizado e aí a partir daí você vai crescendo, você vai migrando para o Simples e para outras formas de tributação, mas é fundamental
que essas pessoas se regularizem. A gente tem feito trabalhos de monitoramento nas redes sociais para a gente fiscalizar isso, primeiramente orientar esses contribuintes a se regularizarem, para que aquele contribuinte que mantém sua forma tradicional de negócio, ele também não seja prejudicado por uma possível informalidade nesse negócio que gere uma concorrência desleal. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo de conscientização, de orientação e de fiscalização, para que sim, as pessoas empreendam, migrem os seus modelos de negócio, mas que não haja aí, nesse ponto, uma concorrência desleal com aquele contribuinte que está estabelecido, está pagando seus impostos e está regularizado. Então é um grande trabalho mesmo, Margot, de conscientização, de fiscalização e de orientação, que as pessoas empreendam, mas também não gerem uma distorção, elas fazendo esses empreendimentos fora do ambiente de formalização, que é o que a gente não quer. Secretário, bom dia, aqui é o Rodrigo. Só temos ainda 1 minutinho e meio, mais ou menos, aí para a gente entrar no Repórter CBN. Queria fazer uma última pergunta para o senhor. Como é que está a situação da dívida ativa do Estado hoje? Qual é esse montante e qual é o trabalho que o governo tem feito para fazer essa cobrança, né, aos credores? Olha, Rodrigo, esse foi talvez uma das grandes vitórias do governo Fátima. A gente, inclusive na campanha, ela falou muito sobre isso, sobre a necessidade da cobrança da dívida ativa, e aqui a gente tem que valorizar o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado. A gente conseguiu aumentar significativamente o índice de retorno da cobrança da dívida ativa. Nós estamos agora ainda num contexto de refis, Rodrigo, que a gente já passou de 50 milhões arrecadados somente nesse refis da dívida ativa, tá? Somente da dívida ativa. Esse valor, ele extrapola os valores arrecadados nos anos anteriores, o ano todo, né? Então, o trabalho de recuperação da dívida ativa está sendo muito bem feito, coordenado pelo Procurador-Geral do Estado, Luiz Marinho, a equipe dele lá da Procuradoria da Dívida Ativa, o doutor Renan. Então, está havendo um grande trabalho para aumentar o índice de recuperação dessa dívida ativa, para a gente recuperar esses valores que foram sonegados dos cofres estaduais, e a gente ajudar, né, as nossas receitas, para a gente cumprir com as nossas obrigações do governo atual e também aquelas que a gente herdou da gestão passada. Ok, a gente conversou aqui com Carlos Eduardo Xavier, secretário de Tributação do Estado. Secretário, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na nossa Rede Tropical de Notícias. Obrigado, Margot. Até a próxima. Até a próxima.